E o assunto mais falado no Brasil atualmente, qual é? Pablo Marçal. Quem é esse cara? Por que ele está sendo muito falado no Brasil? Vamos entender um pouco? Mas antes, eu quero te pedir. Olha, compartilhe o nosso canal, inscreva-se no nosso canal, comenta sobre o nosso canal. Faça com que isso tenha um alcance e chegue a muitas pessoas. Agora vamos entender essa dinâmica. Por que está acontecendo isso? Vamos falar de São Paulo, a capital, o município de São Paulo. Eu diria para você que é a cidade mais desenvolvida do hemisfério sul. É uma cidade muito importante no mundo. E é isso. Como sempre, o sistema trabalha sempre dois nomes para disputar uma eleição dentro desses municípios importantes. E lá não é diferente. Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Ricardo Nunes representa o centro, aquele centro que participa sempre dos governos, que é muito interessado em dinheiro. E o Guilherme Boulos representa a esquerda, Lula, PT. É essa disputa que está acontecendo em São Paulo. Quando eles tiraram o Ricardo Salles dessa disputa, ficou nítido e claro que seria somente entre os dois. Mas eles não esperavam que de repente surgisse um outro nome capaz de disputar essa eleição e até, quem sabe, ganhar, vencer e ir para o segundo turno. Ou até mesmo vencer no primeiro turno, assim como ele está dizendo. Chama-se Pablo Marçal. Um coach, um empresário, um homem que está acostumado a lidar com a internet e que fez fortuna trabalhando junto às redes sociais. Pablo Marçal, é esse o nome. O cara que está tocando o terror no município de São Paulo. Eu queria muito que você prestasse atenção nessa história. A pergunta é: se Guilherme Boulos representa a esquerda e é abraçado pelo presidente Lula, a pergunta que se tem: o que Bolsonaro está fazendo ao lado de Ricardo Nunes? Um homem que é nitidamente conhecido por ser centrão, apresentado para a política pelo Dória, pelo Temer e outros mais que fazem parte desse grande centrão no Brasil. A política se tornou algo muito discutido no Brasil a partir da vinda de Bolsonaro. Bolsonaro fez com que muita gente passasse a conhecer, passasse a estudar política, passasse a entender um pouquinho dessa questão direita e esquerda. Então Bolsonaro passou a ser esse cara, posso dizer até um mestre para alguns, onde a política, passou a ser conhecida como bolsonaristas. Assim se fala as grandes empresas de telecomunicação, encarnando nas pessoas que se dizem de direitas, criando o slogan bolsonarista. E quem é Ricardo Marçal? Quem é esse cara? Esse cara é um cara também que elogia, é um cara que admira Bolsonaro, que pede o apoio de Bolsonaro, mas o Bolsonaro se nega a apoiá-lo. Tem alguma coisa nisso que a gente não consegue entender. Então, vamos buscar? Bem, todo mundo sabe que Bolsonaro está inelegível. Todo mundo sabe que existe um projeto no Congresso onde se trabalha a discussão da inelegibilidade de Bolsonaro. Quem me garante que Bolsonaro não está articulando apoio ao Nunes para ter o Centrão ao lado e aprovar esse projeto? Será que é isso? Por que será que Valdemar da Costa Neto, o presidente do PL, fez esse acordo com Ricardo Nunes? Será que Bolsonaro está na mão do Valdemar da Costa Neto? Eu tenho minhas dúvidas e tenho muita preocupação, porque no fundo, eu também sou favorável à direita. No fundo, eu quero mais é que a esquerda perca as eleições. E eu hoje começo a ficar sem entender muito bem esse jogo político, que acontece no estado de São Paulo. O tabuleiro de xadrez está montado. E Pablo Marçal diz:
será o vencedor. Olha, eu não quero Boulos. Ricardo Nunes também não. E por não querer, eu acho até que, de olho fechado, eu aposto no Marçal. E é isso que está acontecendo no estado de São Paulo. É isso que está acontecendo no município de São Paulo. Isso está sendo levado para outros municípios e muita gente tem observado isso. O assunto mais discutido chama-se Pablo Marçal. Essa discussão localizada que acabou fazendo com que o país todo tomasse conhecimento. O efeito internet está fazendo o Pablo Marçal se tornar conhecido no Brasil inteiro. Só que agora, não de forma empresarial, e sim de forma política. Esse homem que foi candidato a presidente da República, mas que por hora tiraram a sua candidatura. Esse homem que foi candidato a deputado federal, eleito, e que por hora retiraram a sua vitória. Já pensou, ou já pensaram, a mágoa que esse cara tem dentro dele? Ele se diz injustiçado porque lá atrás, aos 18 anos, enfrentara um processo judicial onde disseram foi condenado, mas que, pelo fato do crime ter prescrevido, ele hoje está tranquilo com a justiça. Ele se diz um homem revoltado com todo tipo de injustiça. Eu diria para você, mais uma vez, esse cara está sendo injustiçado. Porque agora está sendo retirado todas as redes sociais dele. Por qual razão? Porque o homem aparece demais? Porque o cara chegou com o pé na porta? Porque o cara chegou acusando um ou outro de fazer coisas que são reprováveis? Eu queria que você pensasse um pouco. E caso você tenha vontade, faça o seu comentário aqui embaixo. Vamos trocar ideia. Vamos nos perguntar por que essas coisas todas estão acontecendo. É importante que nós saibamos. O Brasil está num processo de discussão e isso vai terminar lá em 2026, na eleição presidencial. Lula, será que vem novamente? O PT sofre porque não tem lideranças. O PT sofre em todas as capitais. Eu diria para você que Porto Alegre, Teresina, Fortaleza, talvez sejam as 3 capitais que o PT tem um pouquinho mais de chance de chegar no segundo turno. Ou, quem sabe, até vencer as eleições. Mas ainda assim fica aquele ponto de interrogação. O presidente da República, sendo ele do PT, não conseguir levar para as 27 unidades da federação, as 27 capitais, alguém que seja capaz de vencer a eleição direto no primeiro turno, ou quem sabe com chances reais no segundo turno? Quem é o PT? Que governo é esse? O que o Lula está fazendo? E eu me pergunto, ainda criticavam o Bolsonaro. Ainda falavam ele não. Faço L. E aí? Você está satisfeito pelo L feito? Você está satisfeito com esse presidente que estamos aí? O Brasil nunca viu tanta derrota econômica, nunca viu tanta derrota parlamentar, nunca viu tanta derrota diplomática como tem visto no governo Lula. Lá atrás, chamaram o Bolsonaro de anão diplomático. Ora, o que será então do Lula, que não consegue levar o nosso país a uma condição natural que sempre teve, de um país bem visto democraticamente e um país bem visto diplomaticamente? Lula tem conduzido a gente a uma diversidade de discussão, de guerra, de conflito. E como que nós temos passado a nossa visão de Brasil para o mundo? Estamos preocupados. Estamos muito preocupados. E eu, como professor, como cidadão, eu faço questão que você entenda tudo o que está acontecendo.
política, é muito importante que nós sentemos e possamos discutir, porque é a política que move o mundo, é a política que move a nossa economia, é a política que move o nosso futuro. Gente, o Brasil está num ambiente de discussão política, eleição municipal. Bolsonaro tem se colocado à frente de diversas capitais. Bolsonaro tem levado os seus candidatos e defendido a sua bandeira. Mas eu ainda acredito. Eu ainda acredito que Pablo Marçal, em São Paulo, vai virar esse jogo. Pablo Marçal vai fazer Bolsonaro entender que Ricardo Nunes não é o cara para ser apoiado. E acho que muita coisa ainda vai acontecer. Meu amigo, a gente está chegando aí aos 12 minutos de vídeo. Para não me estender muito, eu gostaria muito que você fosse no nosso canal, inscrevesse, compartilhasse, comentasse e compartilhasse com a gente a sua ideia. Discuta com a gente, faça o seu comentário. Eu teria o maior prazer de conversar contigo. É isso. Forte abraço, Deus nos abençoe e tamo junto. Professor Saar.